Salmo 98, ele nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. Ele não nos convida apenas a cantar, como alguns outros versículos nos deixam muito claro, ele nos convida também a tocar. Mas já no início do Salmo, a razão, aqui em especial, de assim fazermos. O Salmo 98 se inicia com: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Mas é importante, e é muito importante entender que há um conceito bíblico de maravilhas que difere do nosso conceito ou do entendimento comum, apenas humano, lógico e racional, do que seja algo maravilhoso. O conceito bíblico de maravilha ou de maravilhas tem a ver com intervenções de Deus no curso da história ou no curso da nossa vida, fazendo coisas, realizando coisas inexplicáveis, miraculosas, sobrenaturais. Maravilhas se enquadra nessas características. De forma que quando o salmista nos convida a cantar ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, Ele está falando daquelas coisas que, se Deus não fizer, ninguém mais faz. Daquelas coisas que é impossível para nós, seres humanos, limitados, mortais, fazermos. O conceito bíblico de maravilha é exatamente esse. Quando o salmista está escrevendo, compondo esse salmo, essa letra musical, ele está aqui, ele tem em mente as intervenções de Deus no curso da história do povo de Israel. E sem dúvida alguma, mas sem dúvida alguma mesmo, quando o salmista fala das maravilhas e de forma mais específica ainda, ele vai falar da salvação de Deus, das intervenções de Deus que salvam o seu povo. O verso número 2 diz exatamente isso. O Senhor fez notória a sua salvação. E no verso 3 ele continua dizendo: lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. A casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. E salvação aqui tem uma conotação muito mais ampla do que apenas aquele conceito ou ideia de salvação espiritual. Está inserida aqui também. Mas salvação, principalmente na perspectiva do Antigo Testamento, tem a ver com todos esses atos ou intervenções de Deus no curso da história do seu povo, que livra o seu povo de alguma coisa ou de algo. É esse tipo de salvação que o salmista tem em mente também. A história do povo de Deus, a história de Israel, ela é uma história das intervenções inexplicáveis de Deus, intervenções que não podem ser racionalizadas, intervenções que não podem ser testadas empiricamente, inexplicáveis, e por isso são maravilhas. Quem pode explicar a abertura do Mar Vermelho e o afogamento do exército egípcio naquele contexto e circunstância histórica?
Quem pode explicar racionalmente, quem pode testar empiricamente a derrubada, a queda dos muros de Jericó? Quem pode provar, racionalizar, interpretar a provisão de Deus que salva e cuida do seu povo na travessia dos 40 anos no deserto, naquele caminhar em círculos, provendo comida, provendo água onde não tinha comida e onde não tinha água. A história de Israel é uma história dessas intervenções, dessas salvações. É um Deus que salva o seu povo em termos de grupo, de nação, e que dentro desse grupo e dessa nação é um Deus que intervém também na vida individual das pessoas. Ele salva a todos, mas intervém salvando você, livrando você, livrando você, livrando você. Ele livra Davi, ele livra Elias, ele livra Abraão, ele livra Isaac, ele livra Jacó, ele livra Josué. Ele livra todos e livra a cada um individualmente. É um Deus que salva. É um Deus que salva. É um Deus que salva. E quando nós lemos a história de Israel e a história desses homens de Deus, a história de José, a história de Davi, é impossível compreender e entender essa história. E é possível conceber a concretização dos planos de Deus na vida desses homens e mulheres dele, sem essas intervenções do próprio Deus. Sem as intervenções de Deus na nossa vida, o plano de Deus na nossa vida não é realizável. Isso foi verdade com Israel e é verdade com cada um de nós. Quando nós lemos a história de Israel e quando nós estudamos a biografia de alguns personagens bíblicos, nós compreendemos que essa salvação de Deus, que as conquistas daquele povo e daqueles homens e mulheres se deram porque Deus interviu de forma sobrenatural, porque Deus fez maravilhas. A vida do povo de Israel e a nossa como igreja e como crentes individuais é resultado das intervenções inexplicáveis e sobrenaturais de Deus na nossa vida. Das maravilhas que Deus realizou e que Deus continua realizando. Nenhum de nós estamos aqui, nenhum crente está aqui nessa noite, adorando e celebrando a Deus, se não fosse a intervenção sobrenatural, provendo-nos salvação, provendo-nos livramento, intervindo na nossa vida de várias formas e maneiras. Quando nós olhamos para a história daquele povo e comparamos com a história da nossa própria vida, atenção. Quando nós lemos os Salmos, nós discernimos nos Salmos pelo menos 4 tipos de intervenções de Deus que provê salvação e livramento. Em primeiro lugar, por exemplo, se nós lermos o Salmo 2 e o Salmo 3 e muitos outros salmos semelhantes, nós vamos ver Deus livrando pessoas que ele amava de inimigos ou adversários, de forma sobrenatural. Escute, alguns de nós aqui não estaria vivo se Deus não tivesse intervido de forma sobrenatural e, obviamente, inexplicável, te livrando de inimigos. Tem gente aqui que está vivo porque Deus livrou você de crimes, de assassinatos, de planos de homicídio. Talvez alguns nem saibam, talvez só a eternidade vai revelar os planos que fizeram contra você. E alguns até sabem, planejaram a tua morte, mas Deus interviu de forma sobrenatural e tratou com os teus adversários. Há outros aqui que só estão vivos porque Deus interviu livrando de catástrofes, de calamidades, de tragédias, onde Ele colocou a mão e disse: você não vai agora, nem vai desse jeito. Eu tenho um tempo aqui e eu preciso ser muito sábio com o tempo.
Eu não sei se eu já contei isso aqui ou em algum lugar. Em algum lugar eu já contei, não sei aqui. Cada um aqui que fosse tomar essa noite o microfone e pudesse dar um testemunho, teria o que falar. Uma vez, faz alguns anos atrás, numa madrugada, eu tive um sonho. Eu pegava a estrada e no meio da estrada tinha um grande acidente. Os carros estavam parados e no sonho eu parava e me aproximava para ver o que acontecera. E era um acidente grave e tinha pessoas mortas no local. E eu fiquei assustado com aquilo. Só que tem um detalhe. No outro dia, era madrugada, algumas horas depois eu teria que pegar a estrada para atender um convite em Sergipe, no interior de Sergipe. E eu fiquei profundamente incomodado com o sonho. E eu confesso a minha fraqueza, pastor, que eu pensei assim, eu não vou. Eu fiquei muito abalado com o sonho, disse, eu não vou. Aí fiquei pensando, mas qual a justificativa que eu vou dar para o irmão que me convidou? É um evento que o preletor sou eu, só tem um único preletor. Eu vou ligar para ele e dizer que eu tive um sonho, que vi um acidente e aí decidi não ir? Que vexame! Eu vou orando, eu vou com cuidado, mas eu vou. Eu nunca fui tão cuidadoso na estrada. Eu peguei a estrada para Sergipe, peguei a BR-101, cruzei o estado de Alagoas, cruzei a divisa, entrei em Sergipe e fui e cheguei no local do evento na cidade. Foram 2 dias, um final de semana, sexta à noite, sábado durante o dia, domingo, manhã e noite, e segunda eu voltava. E fui e cheguei, graças a Deus, cheguei em paz. E nem contei para ele a coisa. E passei lá a sexta noite, o sábado à tarde, o sábado à noite, o domingo de manhã, uma escola dominical especial. E quando terminou a escola dominical especial, um irmão se aproximou de mim e disse assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer. Eu falei, então diga logo, o Senhor está mandando lhe dizer que vai lhe dar na volta um grande livramento na estrada. Foi. Aí eu fiz a conexão lógica com o sonho. E aí era amanhã de domingo, eu ainda tinha noite para pregar. E eu nunca desejei tanto terminar aquela agenda e voltar logo para casa. E terminei o domingo, acordei na segunda muito cedo. Tomei café cedo, meu amigo acordou-se com aquele negócio todo. E eu disse, eu vou pegar a estrada. Aí nem expliquei para ele nada. E peguei a estrada. Assim, nunca vim tão lento, tão cuidadoso. E vim pensando, pastor, mas ele disse que ia dar o livramento. Então, que bom. Agora, onde vai ser? O que vai ser? E peguei a estrada. E peguei. O máximo que eu apertei no acelerador foi 80. Lembra aquela Zafira? Foi naquela Zafira. E eu vim, voltei. E tinha um trecho na BR-101 que estava em obras, que na ida eu me deparei com aquele trecho. Estava em barro porque estavam tirando o asfalto e colocando outro. E eu me lembrei do trecho. Quando eu cheguei ao longe, assim, eu vi o trecho, já aliviei. Fiquei ali 80, 70, só que tinha chovido. E a chuva abriu uns buracos na estrada que não tinha quando eu fui. E era um trecho ali que não tinha acostamento, uma mão única para ida e vinda, sem acostamento nenhum. Quando eu saí do asfalto e o carro entrou na parte de barro, já entrou num buraco que tinha aberto. Quando o carro entrou ali naquele buraco, eu perdi o controle do carro. Era cerca de 500 a 700 ou 1.000 metros de barro. Quando o carro saiu do controle da minha mão, como numa terraplanagem. Você não sente, você não adianta mexer que o carro não obedece. Quando ele saiu do controle na minha mão, que eu tentei segurar e não consegui, o Espírito falou aqui ao meu ouvido, ao meu coração, dizendo, é aqui. Durante todo o trecho que o carro estava fora do meu controle, e aconteceu o seguinte, era manhã, 7, 8 horas da manhã, muitas carretas indo no sentido Recife, Sergipe, na faixa da esquerda. E na faixa da direita, um abismo. Então o carro sozinho, sem controle nenhum, ia na direção das carretas.
E os motoristas ficavam desesperados. Quando ia entrando na frente das carretas, o carro voltava sozinho para o meio da pista. E aí ia para a direção do abismo. Quando já ia caindo, voltava para o meio. E ele foi assim, e o Espírito dizendo, é aqui, 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 é aqui. Até que 500, 600 metros, eu senti o carro na mão de novo e segui viagem. E estou aqui contando a história, porque naquele dia, o Senhor decidiu intervir de forma sobrenatural. Então cada um aqui teria uma história parecida dessa para contar. Deus é o Deus que nos salva de inimigos muito mais fortes e poderosos do que nós, que conhecemos ou desconhecemos. É o Deus que nos salva de tragédias, de catástrofes. É o Deus que intervém sobrenaturalmente. Salmo 91, nos livrando de inimigos espirituais, de ações do diabo, de demônios, de ações espirituais. Ele nos guarda. O Salmo 91 nos diz, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, verso 10, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você só está vivo aqui nessa noite porque Deus tem te livrado da ação maligna, da ação de demônios, da ação do diabo que tenta nos destruir dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Mas tem uma quarta coisa da qual Deus nos livra, e se Ele não nos livra, ninguém se livra. É do pecado. O Salmo 40, que inicia assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco ou de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O salmista estava esperando em Deus, mas esperando o quê? Esperando com paciência o quê? Esperando um livramento, esperando uma salvação. Mas um livramento e uma salvação do quê? Está no verso 11 do Salmo. Ele praticamente começa o Salmo pelo fim, porque no meio do Salmo ele revela, ele registra nesse cântico do Salmo 40: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número, eu perdi a conta, Deus. Males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam. Eu estou preso, cativo das minhas iniquidades, do meu pecado. Elas me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Que desespero! Cativo dos seus próprios pecados, das suas iniquidades incontáveis. Aleluia! Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Não há ninguém aqui, nem haverá ninguém que poderá salvar-se a si mesmo das suas próprias inclinações para o mal, dos seus pecados, das suas iniquidades. E não tem ninguém aqui capaz de contar o quanto peca, o quanto erra, o quanto falha. Há pessoas aqui nessa noite cativas, tenta, se esforça, mas não sai, não se livra, não consegue superar a si mesmo, porque esse tipo de salvação, esse tipo de livramento, essa ação libertadora é sobrenatural, é inexplicável e ela vem da parte de Deus. Se Deus não nos livra do nosso próprio pecado, ninguém nos livra, nem nós mesmos conseguimos nos livrar
Nós só fomos salvos, só somos salvos e só seremos salvos enquanto Deus intervir, livrando, 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 livrando. Se Deus não quebra as tuas cadeias, ninguém quebra, você não quebra, você nunca poderá quebrar as cadeias do pecado, as cadeias da iniquidade que te prendem, mas nessa noite, pelo poder da sua palavra, Deus quebra, Deus solta, Deus liberta, Deus salva e faz o que ninguém pode fazer. A nossa história de salvação é uma história inexplicável, é uma história sobrenatural, é uma história maravilhosa, porque é uma história das intervenções de Deus na nossa vida. E o salmista, o Salmo 96, senhores maestros e músicos, é um salmo, o Salmo 98 é um salmo especial. Especial no sentido de que, talvez em poucos outros, nós vamos ser convidados a cantar e a celebrar do jeito e da forma que esse salmo nos convida. Porque a dimensão, a intensidade da celebração, do louvor, da música que tocamos é proporcional à grandeza das realizações de Deus em nós. Os livramentos que Ele nos provê. Quanto maior a nossa consciência dessas ações de Deus em nossa vida, mais isso nos motiva, nos eleva, nos encoraja a cantar e a louvá-lo. A consciência do salmista aqui é tão grande que, de uma forma muito diferenciada, diante dessas grandes intervenções e salvações de Deus, o convite ou a ordem que ele nos dá são essas. Verso 4. Diante dessas maravilhas de salvação, primeira coisa que o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Não apenas celebrem com voz alta, celebrem em alta voz, celebrem com alegria, celebrem manifestando esse gozo na alma. Não celebrem timidamente, não celebrem silenciosamente, não celebrem quietamente, celebrem com júbilo. Com júbilo, com júbilo, celebre com júbilo, todos os moradores da terra, dai brados, dai gritos, gritem de alegria, gritem de alegria, gritem de alegria, gritem de alegria, gritem de alegria. Esse salmo é tremendo. Esse salmo não dá para cantar em algumas igrejas. Não dá para ser vivenciado, com todo respeito. Porque tem igreja que você não pode gritar. Aqui a gente grita, a gente grita. A gente grita de alegria, gritamos de alegria, gritamos de alegria. Damos brados, 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 brados e celebramos com júbilo. Porque nós fazemos, tentando proporcionalmente, equiparar ao que Deus faz por nós, mas nunca conseguiremos. Então, mesmo que a gente não alcance, mesmo que os nossos gritos não cheguem proporcionalmente ao que Deus fez, a gente vai gritar o mais alto possível, a gente vai regozijar da melhor forma possível, nós vamos nos jubilar da melhor maneira possível, porque temos razão para isso. E o salmista continua: cantem louvores ao Senhor com harpa. Mas não é só com harpa, a harpa não faz o barulho. A harpa não faz o barulho que as trombetas fazem. A harpa não faz o barulho que as buzinas fazem. E o convite aqui é para fazer barulho, é para gritar, é para bradar, é para cantar em voz alta, é para tocar trombeta, é para tocar buzinas, acompanhado com harpa e com canto. Mas é diferenciado esse louvor aqui, porque é diferenciada a salvação de Deus. Não tenha vergonha de adorar a Deus de forma espontânea, de dar glória a Ele, de dizer aleluia, de gritar o Senhor é bom, de dizer: oh Senhor, nós te adoramos, oh Senhor, nós te amamos, oh Senhor, muito obrigado. Quando tocar, toca com força, toca com gratidão, toca com alegria, toca com ânimo, toca com poder, toca com unção, toca
transportando para a música todo o bem que você sabe que Deus fez na tua vida. Porque se não fosse Ele, você não cantava. Se não fosse Ele, você não tocava. Se não fosse Ele, nós não adorávamos. Tudo nós fazemos por causa das suas maravilhas. Cantai com júbilo ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele nos fez maravilhas. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.